boa noite. Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite! Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem e estejam se cuidando, porque este calor inspira cuidados, ok? Falamos todos os dias da importância do Evangelho no lar, como é benéfico ao nosso planeta, trazendo as luzes que tanto iluminam e trazem o amor, a compreensão, a paz e o canal, a ponte para que nossos mentores espirituais venham trazer a paz tão necessária ao planeta. Por isso, todos que estudam o Evangelho no lar contribuem para que haja essa conexão e, através dela, venhamos refletir sobre tudo o que estamos praticando de bom através do nosso Evangelho. Lembrando que devemos estar sempre em sintonia com coisas boas, nosso livro Gotas de Luz traz o seguinte ensinamento: o açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos insensatos. Chispa de educação. É imprescindível no meio humano o freio, dada a natureza dos corações em persistir no mal. O homem montado no animal, através das rédeas e do trovão e do travão, faz que ele seja prestativo. A corrigenda drástica não pode deixar de existir enquanto permanecerem no mundo seres que sentem prazer na infelicidade alheia. O cárcere tende a sair das cogitações humanas, mas ainda é bênção de Deus como socorro de educação. A terra está cheia de mal-educados, no entanto, possui muitos educadores. Compete a cada um interar-se pelo seu próprio bem e dar as mãos àqueles que lhes querem educar e instruir. Os métodos, por vezes, são rígidos, mas, no fundo, são aprimoramento. Quem sobe tem de fazer força. Então, todo aprimoramento exige dor, muitas das vezes, mas com amor e aceitação entendemos e compreendemos. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas, por Hernani Santana. Leitura 23, nas balizas da lei. Irmãos, a ordem é a base em que se assenta a grande harmonia do universo. Em todos os círculos da vida, predomina a disciplina da lei. Mesmo as desarmonias provocadas pela ignorância e pela insensatez dos espíritos indisciplinados ficam circunscritas aos planos do seu habitat, contidas nos limites de suas fronteiras magnéticas até que se reajustem no equilíbrio necessário. Nisso está
a ação imanente da justiça divina nos automatismos da evolução. Se, pois, os planos de manifestação vital se interpenetram na suprema unidade da existência, nem por isso se confundem. Inutilmente, os desencarnados do orbe tentarão agir na crosta planetária, com o desembaraço e a eficiência dos espíritos revestidos de organização carnal. Do mesmo modo que as almas jungidas à organização somática material não podem dispor de condições normais de atuação nos círculos da espiritualidade incorpórea. Assim, para a realização dos nossos trabalhos no chão do mundo, necessitamos do concurso valioso e indispensável dos companheiros que laboram no plano físico, únicos capazes de materializar aí as obras que a espiritualidade precisa edificar entre os homens. Nas largas faixas da inconsciência, a cooperação entre os planos materiais e espiritual costuma processar-se de maneira automática e natural, em vista das afinidades que facilitam o intercâmbio dos interesses instintivos. Mas, para as construções superiores dos sentimentos sublimados que se fincam nos imperativos do amor, da fraternidade e do bem, através da renúncia, do trabalho sacrificial e da superação dos egoísmos, as dificuldades se alteiam no caminho áspero da ascensão enobrecedora. Daí o mérito especial de quantos se dedicam com fidelidade e coragem às tarefas divinas do apostolado com Jesus, arrostando e vencendo os obstáculos e as dores da resistência inferior nos círculos da carne. Por isso os céus se mostram sempre tão pródigos em bênçãos caridosas de estímulo e encorajamento aos semeadores do amor na seara do mundo. Embora não possam prometer a seus pupilos senão a cruz dos testemunhos dolorosos, as lágrimas, o suor e o sangue dos esforços que a semeadura do bem lhes possa impor. Valerá, porém, qualquer preço o sacrifício de um dia que passa depressa no relógio da eternidade, porque aos que perseveram até o fim será dado a coroa da vida. Nosso querido amigo Áureo. Sim, é verdade. Muitas das vezes sucumbimos a tantas coisas que acontecem no mundo, mas devemos ver que o nosso amigo Áureo nos alerta que nada mesmo age em desarmonia com as vontades de Deus. Por isso, a justiça divina está sempre nos dando a evolução. Mesmo que passemos por poucas e boas, que nossas lágrimas pareçam não ter fim, nosso planeta segue altivo rumo à regeneração. Se você, meu amigo, que está escutando agora, nesse momento, não esmorecer, não duvidar da fé divina e sempre acreditar que existe um novo amanhã, você verá esta felicidade infinita que será este planeta de paz. E esse planeta de paz começa agora em nós mesmos. Nós somos capazes, com o amor divino e com paz em nossas mentes e coração, propiciar já desde agora esse terreno de bondade, aonde em nosso lar, em nossos amigos, em nosso ambiente de trabalho,
podemos levar esta paz que Deus nos dá através do Evangelho no lar. E acredite, meu irmão, você semeando o amor, você semeando a paz, esta paz se frutificará em todos ao seu redor. E você logo percebe como é bom estar nessa sintonia, como é bom trazer esta paz junto de você e dos seus. Não esmoreça, tenha fé. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Gostaria muito de agradecer a visita de vocês em nosso canal do YouTube, que se tornou uma alternativa para quando vocês não puderem estarem aqui às 18 horas. Mais uma oportunidade do estudo do nosso querido Evangelho. Vocês já repararam que está muito quente, não é mesmo? Imagine, está quente para nós que podemos sair, ir para a praia, ir para um lugar mais fresco. Agora imagine a nossa vovó, que não pode sair da nossa assistência e muitas das vezes somente o ventilador não está dando conta. Porém, temos um agravante. Se colocarmos ar-condicionado, a nossa conta, que já não é pequena, vai aumentar muito. Por isso, estamos procurando alternativas e uma delas seria colocar, pelo menos numa parte da casa, placas solares, aonde poderíamos ligar com mais tranquilidade o ar-condicionado e dar uma melhor qualidade de vida para as nossas vovós. Sabemos que precisamos de muitos esforços para esta campanha. Por isso estou aqui chamando vocês, colaboradores, que entendem de placas solares para nos dar uma ajuda e assim podermos ver a possibilidade de colocar aqui na assistência Paulo de Tarso, melhorando assim a qualidade de vida de nossas vovós, que neste verão está demais. Por isso, conto com vocês nesta campanha. Sozinhos nada somos, mas unidos tudo podemos, na vibração positiva também de nossos mentores. Agradecemos também se você possuir uma poltrona do papai e gostaria de doar aqui para casa. Muito irá nos ajudar, pois também dá um conforto melhor para as nossas vovós. Agradeço as doações que vocês estão fazendo para o nosso bazar, que, como já falei, este dinheirinho ajuda muito a fazer pequenos concertos na casa. Sejam bem-vindos nas nossas atividades presenciais, o reiki de 2h30 às 4h30, o estudo às quartas-feiras de 3 às 4 e o grupo do luto com a nossa psicóloga Ceira, de 1h30 às 2h30, toda quinta-feira. Agradecemos o carinho de vocês nos doando para essas atividades presenciais com 1 quilo de alimento não perecível. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de janeiro. Se você quer também ouvir o seu nome aqui na rádio, por favor, nos envie pelo menos um mês antes
do seu aniversário? No mês de janeiro temos Leonardo Rodrigo de Barros Bizarello dos Santos, parabéns. André Luiz dos Santos Coimbra, Maria Bonfim de Azevedo Ferreira, Cleo Maria Fernandes, Wanda Lobato Esteves, Tereza Correia Pinto, Genival Dionísio de Barros, Berenice Gomes da Silva e José Cláudio Siciliano. Parabéns, muitas felicidades. Você também é aniversariante de janeiro e eu não falei o seu nome? Receba nosso abraço, nosso carinho. Não deixe de comemorar. Faça um bolinho, assopre a velhinha e agradeça por mais um ano de vida. Que todos vocês tenham muita saúde, fé e paz. Agora que falamos do alimento que faz bem ao coração, vamos falar do alimento não perecível que faz bem para o corpo, como arroz, feijão, macarrão, a massinha da sopinha, açúcar, pó de café, o material de limpeza que tanto ajuda a deixar a nossa casa com este cheirinho tão bom para que quando você chegue aqui esteja tudo cheiroso. Desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó, sabão de pia, sabão em barra. Você gostaria de ajudar, mas não pode trazer esses itens até a casa? Por favor, anote a nossa conta do Banco do Brasil. Conta corrente, agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Gostaria de passar um Pix? Pois não, o Pix é o nosso CNPJ 34022 756 000153. Se preferir, temos o Pix do Santander 21 9986 35 298. Gostaria de passar aqui e dar um beijinho em nossas vovós? Fique à vontade. Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. O horário de visita é de 3 às 5. Ou, se você preferir, temos o nosso endereço aí, no centro da cidade. Também fica melhor, fica mais pertinho da sua casa? Então vá fazer uma visita à nossa querida Simone. Nosso endereço é Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone. Telefone de contato 31 90 3873. A Simone fica neste endereço de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E também lá você poderá anotar, e ela também pode anotar o nome para a prece. Se você preferir mandar um e-mail, fique à vontade. E-mail, nome para a prece. Nome para a prece, @acepaulodetarso.org. Temos também o nosso e-mail de bate-papo, contato @acepaulodetarso.org. Temos o nosso endereço no YouTube, @acepaulodetarso, e você estará na nossa página, aonde também temos a nossa programação, que você pode ouvir, compartilhar, tocar o sininho e deixar o seu like. Muito nos ajudará. Continuemos com o nosso programa.
A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água, derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente, o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E hoje vamos estudar preces pelos que já não estão na Terra, por alguém que acaba de morrer. Então, no prefácio, Kardec diz assim: as preces pelos espíritos que acabaram de deixar a Terra não objetivam unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia. Também tem por efeito auxiliar-lhes o desprendimento e, desse modo, abreviar-lhes a perturbação que sempre se segue à separação, tornando-lhes mais calmo o despertar. Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na quantidade das palavras que se profiram, mais ou menos pomposamente, em que, a miúde, nenhuma parte toma o coração. As preces que destes se elevam ressoam em torno do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos fazem despertar do sono. Uma boa analogia, né? Quando nós estamos acordando, ainda meio confuso, ouvindo aquela vozinha carinhosa ao nosso lado, sempre é gostoso acordar assim, né? Então ele propõe aqui uma prece, a prece até longa, aliás, mais de uma prece, são duas preces bem longas. Vamos ver se dá para estudarmos hoje no nosso programa. Primeira prece: onipotente Deus, que a tua misericórdia se derrame sobre a alma de fulano, a quem acabaste de chamar da terra. Possam ser-lhes contadas as provas que aqui sofreu, bem como ter suavizadas e encurtadas as penas que ainda haja de suportar na espiritualidade. Bons espíritos, que o vieste de receber, e tu particularmente, seu anjo guardião, ajudai-o a despojar-se da matéria. Dá-lhe luz e a consciência de si mesmo, a fim de que saia presto da perturbação inerente à passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Inspirar-lhe o arrependimento das faltas que haja cometido e o desejo de obter permissão para as reparar, a fim de acelerar o seu avanço rumo à vida eterna bem-aventurada. Fulano, acabas de entrar no mundo dos espíritos e, no entanto, presente aqui te achas entre nós. Tu nos vês e ouves, por isso que de menos do que havia entre ti e nós, há o corpo perecível que vens de abandonar e que em breve estará reduzido a pó. Despistes o evantório grosseiro, sujeito a vicissitudes e à morte, e conservaste apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Já não vives pelo corpo, vives da vida dos espíritos, vida essa isenta das misérias que afligem a humanidade. Já não tens diante de ti o véu que as nossas vistas ocultam os esplendores da vida do além. Podes, doravante, contemplar novas maravilhas, ao passo que nós ainda continuamos mergulhados em trevas. Vais, em plena liberdade, percorrer o espaço e visitar os mundos, enquanto nós já estejamos penosamente na terra, a qual se conserva preso o nosso corpo material, semelhante para nós a nosso pesado fardo. Diante de ti vai desenrolar-se o panorama do infinito e, em face de tanta grandeza, compreenderás a vacuidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e dos gozos fúteis com que os homens tanto se deleitam. A morte para os homens mais não é do que uma separação material de cujos instantes, do exílio onde ainda nos retém a vontade de Deus, bem assim os deveres que nos correm neste mundo. Acompanhar-te-emos pelo pensamento, até que nos seja permitido juntar-nos a ti
como tu te reuniste aos que te precederam. Não podemos ir onde te achas, mas tu podes vir ter conosco. Vem, pois, aos que te amam e que tu amaste. Ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que te são caros. Protege-os como puderes. Suaviza-lhes os pesares, fazendo-lhes perceber pelo pensamento que és mais ditoso agora e dando-lhes a consoladora certeza de que um dia estareis todos reunidos num mundo melhor. Nesse, onde te encontras, deve extinguir-se todos os ressentimentos. Que a eles daqui em diante sejas inacessível a bem da tua felicidade futura. Perdoa, portanto, aos que hajam incorrido em falta para contigo, como eles te perdoam as que tenhas cometido para com eles. Aqui Kardec propõe uma nota. Podem acrescentar-se a esta prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais conforme as circunstâncias particulares de família ou de relações, bem como a posição social que ocupava o defunto. Se se trata de uma criança, ensina-nos o Espiritismo que não está ali um espírito de criação recente, mas um que já viveu e que pode mesmo já ser muito adiantado. Se foi culta a sua última existência, é que não devia passar de uma complementação de prova ou constituir uma prova para os pais. Outra prece. Senhor onipotente, que a tua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que a tua luz brilhe para eles. Tira-os das trevas, abre-lhes os olhos e ouvidos. Que os nossos bons espíritos os cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, ainda que muito indignos, ousamos implorar a tua misericordiosa indulgência para este irmão nosso que acaba de ser chamado do exílio. Faze que o seu regresso seja do filho pródigo. Esquece, ó meu Deus, as faltas que haja cometido, para te lembrares somente do bem que haja praticado. Imutável é a tua justiça. Nós o sabemos, mas imenso é o teu amor. Suplicamos-te que abrandes aquela na fonte de bondade que emana do teu seio. Brilha a luz para os teus olhos, irmão que vens deixar a terra. Que os bons espíritos de ti aproximem, te cerquem e te ajudem a romper as cadeias terrenas. Compreende e vê a grandeza do nosso Senhor. Submete-te sem queixumes à sua justiça, porém não desesperes nunca da sua misericórdia. Irmão, que um sério retrospecto do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te perceber as faltas que deixas para trás e o trabalho cuja execução te incumbe para as reparares. Que Deus te perdoe e que os bons espíritos te amparem e animem. Por ti orarão os teus irmãos da terra e pedem por eles que ores. Muito bem, meus irmãos, vamos ficar por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel de Chico Xavier. Leitura 45. Penas depois da morte. Diante do antigo dogma das penas eternas, cuja criação a teologia terrestre atribui ao Criador, examinemos o comportamento do homem, criatura imperfeita perante as criações estruturadas por ele mesmo. Determinada companhia de armadores constrói um navio. Contudo, não arremessam ao mar sem a devida assistência. Comandantes, pilotos, maquinistas e marinheiros constituem-lhe a equipagem para que atenda dignamente aos seus fins. Quando alguma brecha surge na embarcação, ninguém se lembra de arrojá-la ao fundo. Ao revés, o socorro habitual envida o máximo esforço de modo a recuperá-la. E se algum sinistro sobrevém, doloroso e inevitável, o assunto é motivo para vigorosos estudos,
a fim de que novos barcos se levantem amanhã em mais alto nível de segurança. Na mesma diretriz, o avião conta com mecânicos adestrados em cada estação de pouso. O automóvel dispõe na estrada dos postos de abastecimento. A locomotiva transita sobre trilhos certos e chaves condicionadas. A fábrica produz com supervisores e técnicos. O hospital funciona com médicos e enfermeiros. E a habitação recolhe o amparo de engenheiros e higienistas. Em todas as formações humanas respeitáveis, tudo está previsto, de maneira que o trabalho seja protegido e os erros retificados, com o aproveitamento de experiência e sucata, sempre que esse ou aquele edifício e essa ou aquela máquina entrem naturalmente em desuso. Isso acontece entre os homens, cujas obras estão indicadas pelo tempo em incessante renovação. Em matéria, pois, de castigos, depois da morte, reflitamos, sim, na justiça da lei, que determina realmente seja dado a cada um conforme as próprias obras. Entretanto, acima de tudo e em todas as circunstâncias, aceitemos Deus na definição de Jesus, que nos revelou como sendo o Pai nosso que estás nos céus. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Marlon Jordão Boscarino, Renata Henrique, Maria Rodrigues Faria, Diego e Gisele Rieira, Luana Rieira, Ana Rieira, família Barcelos, Laís Faleiro dos Santos Pessoa, Carlos Antônio Muniz Pessoa, Maria Alzete Sório Tavares, Júlio Soares e Rezende, Cláudia Curado Santos, Arani Fardilha, José Fardilha, Michele Fardilha, Cristiane Fardilha, Bruna Fardilha, Bruno Fardilha, Maicon Alves da Cunha e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: André Rodrigues e Cláudio César Nascimento, Maria de Lourdes Santos, Mamérico de Oliveira, Amir Orlando Medeiros, Sueli Orlando Medeiros, José Dilo, Benedito Ribeiro de Carvalho, Enzo Gabriel Barros da Silva, Nelly Medeiros da Silva, Márcio Silveira dos Santos, Marcelo Silveira dos Santos, Ivo dos Santos, Orlando Goulart Medeiros, Orlando Rodrigues, Sérgio Goulart Medeiros, Erci Goulart Medeiros, Valdir Barros Lima. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz.
meu companheiro de todas as tardes, reparte o teu pão com o faminto e apaga a sede nos lábios ressequidos de teu irmão. Mas não te esqueças de oferecer-lhe bálsamo para as chagas interiores, com o remédio do entendimento e do carinho, restaurando-lhe a força exaurida com a esperança quase morta. Jesus deseja ver com os nossos olhos, escutar com os nossos ouvidos e socorrer por nossas mãos. Não estendas os braços somente nos dias da grande necessidade do teu próximo, porque a dádiva tardia significa recusa. Sustenta a alegria edificante, alimenta o bom ânimo, ampara a boa vontade dos outros e dilata o estímulo nos corações que te cercam. De vez que muita gente existe recordando o semelhante apenas quando a miséria já reduziu a alma e a carne a farrapos de sombra e pó. Ante a maledicência, sê o verbo de Jesus, auxiliando o ausente, cujo nome é golpeado sem compaixão. Diante da palavra em desvario, aplica os ouvidos do amigo celestial e sê complacente com os escravos da ignorância e do infortúnio. À frente da aflição e do mal, usa os olhos do Cristo Jesus, enchendo-te de compreensão e amor para ajudar sempre. E, sobretudo, perante o trabalho digno, qualquer que ele seja, retém o júbilo de buscar as mãos de Jesus nas tuas mãos e coopera na execução das boas obras, sem o intuito de recompensa e sem a vaidade de parecer superior. Meu companheiro de todas as tardes, não repouses no serviço espontâneo do bem, e surpreenderás na tua fadiga um cântico de gloriosa e indefinível luz, porque o Senhor Jesus terá realmente encontrado em ti o sublime instrumento para a extensão do seu reino na terra. E tu sentirás tua alma alegre, como alegres são todas as almas que caminham para Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges,
Purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante, pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. E assim seja.